Gustavo, libera aí, velho. E aí, Laila? Liberei, não deu pra ver nada. É, isso aí você sacaneou, velho. Fala a verdade, você sacaneou agora, você apagou tudo aí. Paguei, não. Acabei de acordar, professor. Tá certo. Ô, Laila, eu tô vendo só as telhas da sua casa. Aí, pronto. Cabelo, sou... Aí. Ó, então mais gente. Jefferson, A Laila tá Thiago. arrumando a cama dela. Tá arrumando sua Ah, cama, é? Muito bem. Ô, gente, só eu que tô arrumadinho, olha só, cabelinho penteadinho, passei até perfume, não sei o Nossa. que e tal. É. Tá. Pessoal, eu vou. Só um pouquinho, eu tô abrindo aqui a nossa próxima aula. fudeu, vai jogar tudo. Aí eu vi, ó. Acorde assim de lado. De onde tá vindo esse barulho? Sei não. É de quê? Teclado ou o que que é? Um vídeo. Hã? Só aqui no meu. É o seu. Ah, tá. Eu tô ouvindo mais, tipo, vento. Também tô ouvindo, velho. Vai parar de ouvir agora, Ismael, quer ver? Não, continua. Aí eu pensei que era o meu aqui que tava dando BO, então não é não. Tá calor. Tá certo. Tá. Eu de boa. Pessoal, mais 2 minutos nós iniciamos, tá? Ok. Vixe.
Pessoal, Oi. deu os 2 minutos. Vocês estão me vendo tudo aí, né? Eu tô. Estão vendo a tela do meu computador aqui? Peraí. Madison. Estou. Ó, vocês estão vendo que eu estou gravando aqui, tá vendo, né? Uhum. Bacana. Então, assim, eu vou deixar depois disponível para vocês, quem quiser, os colegas quiserem assistir, vai estar disponível, tá? Nós vamos falar hoje um assunto muito massa, tá? Que não é esse aqui. Tinha aberto ele aqui agora. Não é tão... Espera um pouquinho, gente. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Essa aqui é a nossa aula de hoje, tá? Semana de 13 a 18 de abril. Bacana? E a gente vai fazer o quê? Olha só. A gente vai conceituar nosso negócio, relacionar os riscos e a escolha das oportunidades identificadas. Vou tirar meu celular daqui que o bicho está cantando demais. Caracterizar o ambiente onde as empresas são inseridas, reconhecer a importância do planejamento do negócio, listar as empresas e órgãos que podem auxiliá-los no negócio. Bacana? Uhum. Olha só o que eu falei para vocês. Ó, a atividade que eu postei aqui, essa atividade de fixação aqui, ó, tá? Uhum. Ela pode ser realizada até o dia 24. Bacana? Tá. Ótimo. Então, olha só. Eu não vejo sentido eu fazer novamente, passar novamente, nem ver os vídeos aqui com vocês, né? Mas é importante a gente dar uma repassada no nosso material. Nosso material é esse aqui. Vocês estão conseguindo ver ele aí bem, né? Eu estou. Vou ampliar aqui mais, aí ótimo. Ficou bom assim, deixa eu ver se não vai cortar, não. Nessa aula, a gente vai estar trabalhando ideias, riscos e oportunidades. Olha só que interessante isso aqui. Quando eu falo sobre ideias, riscos e oportunidades, isso aqui eu não preciso falar para vocês que é a cara do empreendedor, né? Uhum. Porque isso aqui automaticamente eu já preconizo o empreendedor sem sombra de dúvida. E aí aqui o colega que preparou esse material, ele vai falar para a gente aqui do último material que a gente viu, vai dar uma contextualizada, tá? E eu não tiro essa parte aqui porque eu acho ela muito importante, porque aquele colega que está pegando no meio do caminho, ele consegue ver isso aqui de uma forma mais tranquila. Bacana? Uhum. Então vamos lá. O que é o negócio? Antes de vocês falarem para mim o que é o negócio, eu quero que vocês estão me vendo, vocês só estão me vendo, só para me ter uma noção aqui, porque eu mudei o formato aqui, eu estou apanhando um pouco. Sim, Eu tô sim. vendo o senhor e as abas em cima e tal. Tá, mas não está vendo o material não, né? Não. Certo. Agora vocês estão me vendo na lateral, correto? Sim. Sim. Agora vocês estão vendo o material do outro lado, certo? Sim. Isso. Bacana! Isso aqui que eu queria. Ótimo. Então aqui a gente vai conseguir trabalhar as duas coisas de uma forma interessante. Olha só então. Quando a gente fala de negócio, o que te vem na cabeça? Vamos lá, gente. Vamos pensar comigo aqui. Vamos aí. Quando eu falo de negócio, o que vem? A primeira coisa que vem na cabeça, Laila? O que você pensa? Uma empresa? Me vem alguma coisa relacionada à Uma empresa. É. Certo. Gustavo? Negociações, sei lá, alguma coisa desse gênero. Negociações também. Iago? Iago está silenciado.
Pois é. A maioria tá silenciada. Tá. Jefferson, Meio que troca de favores. você acha que um negócio é meio que um troca de favores? Pode, de certa forma, pode ser sim. Pode ser, sim. Você não deixa de ter razão. Tiago, o que você acha que é o negócio? Ei. Iago e Tiago até agora. Iago e Tiago estão fora. Só estão presentes. Só assessor, né? É isso mesmo, Iago? É isso mesmo, Tiago? Letícia, Oi. o que você acha que é negócio? Quando falo negócio, vem na minha cabeça realmente empresa também. Uma empresa, né? Sim. Bacana. Ótimo. Professor, o Oi. Iago não respondeu porque ele não sabe como ativar o microfone. Ah, é? Uhum. Tá Aí certo. tá tentando, ó. Mas ele está presente? Tá. Ô, Iago, você está no celular? Se você estiver no celular, só se você dar um toque na tela e vai aparecer aí a barra de celular, a barra de microfone e de isso. Muito bem, garoto. Ah, sim, consegui. Achou, né? Agora libera o vídeo. Vamos ver se você aprendeu mesmo. Não precisa liberar o vídeo, não. Só apertar o botão no mesmo do lado aí, rapaz. Não, isso daí eu ainda não Só para ver aprendi. se você é você mesmo. Eu acho que você é seu pai ou sua mãe. Tô quase achando. Hã? Eu acho que você não é você não, velho. Beleza. Gente, vamos voltar lá então. Olha só. Vai voltar. Quando eu falo sobre o negócio, quando eu falo assim, o que é negócio, olha só, a gente pode imaginar um monte de coisa, como vocês colocaram, né? Várias coisas. Mas a gente pode perceber uma coisa bem interessante. Olha só o que ele fala. Pessoal, se vocês quiserem desabilitar os microfones temporariamente, tá? Se vocês quiserem desabilitar, tá? Você está apresentando para todos. Clique aqui para retomar a videochamada quando quiser parar a apresentação. Vocês estão me vendo? Eu tô? Sim, estamos vendo. Vocês estão vendo do meu lado aqui também a questão da... Ah, tá. A apresentação aqui do lado? Uhum. O texto, né? Beleza, então. Então, vamos lá. Então, olha só. Isso, tudo isso que vocês falaram tem a ver com a questão de negócio mesmo, tá? Ele continua falando para a gente aqui, ó. Possivelmente você pode imaginar que é um ato de negociar alguma coisa, vender, comprar, produto ou serviço, um entendimento básico do processo de negociar ou de fazer o negócio. É exatamente o que vocês falaram mesmo, tá? Então, assim, ele vai discorrer para a gente aqui, ele vai trazer alguns conceitos bem interessantes de algumas pessoas que sabem muito sobre o assunto, tá? Como, por exemplo, o Xavenato, ele é um cara muito fera, tá? E, assim, recomendo que todo o material que vocês virem desse camarada aqui, ó, vocês deem uma atenção especial, tá? Porque ele é um cara que está no mercado já há vários anos, é um autor de vários livros, é extremamente inteligente e extremamente competente, beleza? É lógico que ser competente e inteligente não exima ele de vez em quando dar umas pisadas na bola, né? Como qualquer um de nós. Que também somos inteligentes, temos uma pequena diferença dele, que nós somos bonitos e ele não é. Mas ele também pisa na bola. Beleza? Então tá bom. Voltando aqui então. Quando a gente começa a ver, olha só, ele fala aqui pra gente uma coisa bem interessante, que é interessante a gente ver sobre essa última parte aqui, ó. Será que no local que você pretende instalar a empresa, existem clientes para o seu negócio? Uma pesquisa de mercado e elucidar essas dúvidas. Olha que interessante isso aqui, né? Porque aqui ele vai falar para mim sobre o quesito negócio.
E aí ele vai me falar sobre a possibilidade de se abrir um negócio, né? É onde a gente entra com essa questão. Será que eu consigo fazer com que o meu negócio em determinado local vai prosperar ou não? Né? É importante a gente pensar sobre isso. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vocês acham que se eu montasse uma loja deixa eu achar uma coisa bem, uma loja de material de construções na Avenida JK, em Palmas, ela seria bem sucedida ou não? Vamos lá, quero ouvir vocês. A em Canel é assim. É lá no final da JK, mas. Boa, boa, gostei da sua colocação. Ela é onde? No final No da final JK. no final da JK. Eu não sei se é JK ainda, mas é quase É, entrada pra. Isso, pra é parada. JK, é JK. Tá. Então, assim, mas por que ela funcionou naquele lugar ali? Talvez porque aquela área, quando foi loteada, sei lá, eles precisavam de materiais de construção. E. Não. Não? Sabe por quê, Gustavo? Olha só, essa loja ali na Avenida JK, naquele local, ela só funciona bem porque ela tem um estacionamento próprio. Olha que doideira, hein? E o local da JK, onde ela está localizada nesse momento, não é um local de muito movimento. Percebeu? Então, assim, por exemplo, se eu preciso comprar um pequeno item para uma loja de material de construção, um item que custa, por exemplo, R$5, você acha que alguém que vai gastar R$5 no item vai pagar R$2 de estacionamento para comprar alguma coisa e sair? O que vocês acham, gente? Não. Eu Não, não né? pagaria, pelo menos. Isso é a mesma coisa de você virar e falar assim, eu vou comprar pela internet, vou comprar essa caneta pela internet. A caneta custa R$1, mas custa R$25 o frete dela. Você vai comprar? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. A não ser que você tenha realmente a necessidade muito premente para comprar aquele produto. Caso contrário, você não vai comprar. Concorda comigo? Aham. Sim. Né, pessoal? Então, assim, por que a gente precisa pensar no local onde montar nossas coisas? Vocês querem ver? Por que é que a grande maioria daqueles trailers de fast food, de sanduíches, por exemplo, estão localizadas nos bolsões de estacionamentos de locais que tem pouco movimento? Acredito que é para não afetar, né? No caso, que ele- para poder eles colocar as mesas também. Ismael, exatamente, para ele poder ter espaço para colocar as mesas deles. Ah, mas você vai virar e falar assim, professor, mas também tem aqueles que armam perto de local onde vai ter show, onde vai ter festa. Sim, mas esses não montam mesas, você já percebeu? Não. Verdade. Só aqueles que já são realmente estruturados, não aqueles que são Exatamente. móveis. Os móveis não montam mesas nesses locais. Por quê? Porque esse local onde ele montou demanda que ele tenha uma certa agilidade que não tome muito espaço. Certo? Desculpa. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso. Continuando aqui, olha só. Como é importante a gente estar mantendo isso, o Chavenato vem falar para a gente, olha só, ele vem falar sobre uma coisa extremamente importante que são os ambientes, tá? Aí ele fala para mim que, ele fala que, bom, primeiro pense nas empresas que estão inseridas no ambiente social, tá? E por isso elas são entidades isoladas, elas não são entidades isoladas. Elas dependem de outras empresas, de umas das outras. Por exemplo, um restaurante depende do serviço de um banco. Concordam comigo? Claro que precisa. Precisa do que mais? Dos fornecedores atacadistas de alimento, dos fornecedores de imóveis, empresas de manutenção de equipamento, dependem de autorização dos órgãos fiscalizadores, como vigilância sanitária, estadual, municipal. Depende ainda dos clientes, dos funcionários para manter-se ativo no mercado. Olha que doideira. Então, assim,
E a gente começa a perceber que, por exemplo, o banco, o fornecedor, o fornecedor de imóveis, a empresa de manutenção, os órgãos de fiscalização, todos esses acabam também sendo clientes do próprio restaurante. Entendeu que um encaminha com o outro, um entrelaça com o outro? Isso seria um networking indireto? Eu gostei do indireto, Gustavo. Seria, tá? Seria um networking indireto, porque quando você fala de network, você está falando assim, eu conheço. Por exemplo, você é meu network. E eu sou seu network. Por exemplo, você vai precisar daqui a algum tempo, você vai precisar de estágio. Aí eu vou entrar em contato com o professor Matos. Professor, eu estou precisando de estágio nessa área assim, assim, você conhece alguém? Aí eu vou falar, conheço, Gustavo, eu conheço o fulano, me passa seu currículo que eu vou encaminhar para ele. Isso é um network direto, tá? Tá. Nesse caso que você utilizou, network indireto, ele está mais voltado para uma palavra chamada stakeholder, que é pessoas envolvidas no processo. Tá certo? E aí, olha só, o Chevianato fala para a gente que, nesse contexto que foi citado acima, a gente chama isso de ambiente. Tudo que é externo à empresa, tudo que é fora da empresa, mas que tem a ver com a empresa, é ambiente da empresa. Ó, esse ambiente pode ser dividido em dois elementos, o macroambiente e o microambiente. Olha que doideira. Quando eu falo de macroambiente, é o ambiente geral e globalizado, tá? Ou seja, é tudo que cerca a empresa, é tudo que está em volta da empresa, é tudo que atende a empresa, é tudo que a empresa produz para atendê-lo, entendeu? Então, assim, ó, esse ambiente é composto por variáveis nacionais e internacionais que afetam de alguma forma todas as empresas, desde as grandes até as de pequeno porte. Vamos ver essas variáveis que afetam? Por exemplo, um macroambiente econômico, ele fala para a gente aqui, ó. O macroambiente econômico, ele refere-se a quê? A acontecimentos econômicos ou crise de desenvolvimento do país. Ó, acontecimentos econômicos de crise ou de desenvolvimento do país, certo? Quando eu falo de ambiente econômico, eu estou falando de uma lei, de uma norma, de vários elementos que circundam aquela empresa. Estão conseguindo entender, pessoal? Uma outra variável é a variável social. Quando eu falo de uma variável social, eu estou falando de uma variável que ela se refere a que também é macro, tá? Pessoal, olha só, tudo que a gente está falando aqui é sobre o macroambiente. Todas essas variáveis são de macroambiente. Ela se refere a acontecimentos sociais que determinam as características das necessidades do cliente e suas opções de compra. Tá? Vocês se lembram que nós falamos agora há pouco sobre a questão daqueles trailers móveis de fast food? Que ele pega o trailer dele e estaciona no estacionamento de uma festa, por exemplo? Tá? A festa é um acontecimento social, tá? Então, o fato daquela empresa estar localizada naquele momento, naquele determinado momento, para atender aquela necessidade daquele cliente, porque o cara, depois que ele encheu a cara, ele vai ficar com fome. Se lá na festa não tem comida para ele, ele vai sair para comer alguma coisa, certo? Então, se o cara já está ali, aquela empresa foi oportunista. Ele sabe que o cara vai ter fome, que vai precisar comer, e aí ele já foi direto para lá e se entregou ali. Beleza? Se empregou ali, e o outro veio e utilizou da sua alimentação. Então, ele utilizou de uma condição, de uma característica variável social para poder atender a demanda daquele cliente e automaticamente a dele.
Aí você vai poder me perguntar assim, professor, então quer dizer que existem várias empresas sociais, várias empresas que sobrevivem sob essas variáveis sociais? Eu vou falar para você que sim. Microempresários e microempreendedores individuais, então, são prioritariamente os que aproveitam disso. Tá? Outra questão são as variáveis tecnológicas. Tá? Elas se referem a mecanismos que facilitam o desempenho de cada empresa. Beleza? Isso aqui não tem segredo. Variáveis culturais. Refere-se a acontecimentos culturais como arte, eventos comemorativos, arquitetura, modo de viver, tarará, tá. Por exemplo, na região norte do Brasil, vamos liberar o Torugo para entrar. Seja bem-vindo, Torugo. Certo? Na região norte do Brasil, diferente das outras regiões sul e sudeste. Nós aqui temos algumas características que são bem diferentes da região sul e da região sudeste. Outras variáveis que a gente pode ver são, por exemplo, as variáveis legais, tá? Que referem-se a normas, leis, regulamentação e códigos que regulamentam as atividades e outra coisa nesse sentido. Beleza? Demográficas, ecológicas, todas essas são variáveis. Agora, a gente parte para uma outra área, que são os microambientes, tá? O microambiente é um ambiente específico que a empresa atua. Especificamente empresa. Vocês se lembram que nós falamos que o macroambiente é tudo aquilo que circunda a empresa? Agora, quando eu falo sobre microambiente, eu estou falando daquilo que está dentro da empresa. Aquilo que é envolvido diretamente com a empresa. Por exemplo, as variáveis são os fornecedores, os clientes e os consumidores, os concorrentes, agências reguladoras. Outra coisa que eles não colocaram aqui, ou deixa eu ver se colocaram mais embaixo. Não colocaram. Tá? Quando eu falo clientes, aqui, ó, tá? Eu tenho 2 tipos de clientes em toda a empresa. Vocês sabiam disso? Vamos lá. Não, Vocês não sabiam disso? não sabia não. Existem 2 clientes, o cliente interno e o cliente externo. Quem é o cliente interno da empresa? Quem você acha que é, Gabriel? O cliente o quê? Cliente interno. Fala mais alto aí, por favor. Gabriel, a gente não está te ouvindo, cara. Escreve aí no chat para nós quem você acha que é o seu cliente interno. Aqui, ó. Quem são os nossos clientes internos? Responde isso aí para mim, gente. Vocês estão conseguindo ver o chat aí? Sim. Responde aí para mim. Vamos lá. Todo mundo. 2 minutos para responder. 1 minuto, aliás. Quem são os clientes internos? 1 minuto enquanto eu busco um copo com água para mim aqui. Cliente interno. Uma pergunta, veterano é que vai muito, né? É, veterano é que é antigo. Qual é a palavra que eu uso pra quem já trabalha lá? Quem já trabalha? Aham. Funcionário. É. Obrigada. Ai, Não sei. Mano, esse negócio aqui é bugado. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça.
fluente. Eu acho que eu errei, mas tudo bem. Funcionário que compra. Eu também acho que eu errei. Eu errei sem dúvida, mas vai, né? Tu botou o quê, amigo? Calma. Olha aí. Peraí que eu tô no Instagram aqui, rapidinho. Ah, Gabriel pesquisou no Google. o que que ele colocou? Deixa eu tirar uns. É o quê? Gabriel? Oi. Eu não entendi o que você falou aqui. Google. Que dúvida. Não, hoje. Como assim presta serviço com produto? Pera, não tô entendendo. É tipo. São pessoas da própria empresa. Tipo, se eu vendo. Sei lá. Hambúrguer, é quem compra hambúrguer, não? Ah, sim. E não tipo o que ele falou lá, tipo, do banco sustentar um restaurante e tal. Hum. É tipo o que eu falei, só que sem a venda. Tipo, é de graça? É ok. Pera, venda de graça? Hum. Ismael, de onde tu tirou tudo isso? Ué, eu só pensei. Tá inspirado hoje, é? Google. Senhor Google. Ou quando a gente sai daqui, fica parecendo que a gente saiu, é? Sim. Sim, fica assim, bonitinho. Achou que Professor, eu sabia que o professor não ia tinha ido Toda tomar hora água. tem alguém saindo. Não, eu tomei água sim, tomei sim. Eu só já voltei, né? É aqui do lado. Aí, olha só, pessoal. Eu tô vendo aqui a questão dos chats. Clientes internos. Aí, ó, o Iago acabou de sair da reunião. Ou Clientes internos são os funcionários da empresa, tá? Laila, você colocou aqui, ó, os funcionários que compram da própria empresa que trabalham. Também, mas quando eu falo de cliente interno, é só isso aqui, ó, só os funcionários, tá? Não necessariamente ele precisa Poxa, comprar da pensei. empresa, certo? Vocês estão conseguindo ver aqui do lado esquerdo aqui da minha tela o texto? Eu tô vendo Ou não? oportunidades, esse negócio. Como é que é? Eu tô vendo esse quadro atrás, eu tô vendo mais nada. Você tá. Ah, tá. Beleza. E agora? Continuo. Estão vendo Continua a minha mesma coisa. tela dividida não? Não, ainda não. No de cima, Ismael. Tá em cima do professor. Tá em cima. É. Não é isso aqui não, ó. Aqui, Tá, não é. foi, agora foi. Nossa. Viu aqui do lado esquerdo, microambiente, não sei o que, viu não? Sim, tô vendo. Tá. Bacana. Então vamos voltar aqui.
Olha só. Quando o cara fala para mim aqui, ó, que o microambiente... Vamos voltar lá, vamos finalizar aqui. Viu aí, Torugo? Então tá, vamos lá. Quando eu falo... Rapaz, vocês estão ouvindo esse barulheiro aqui? Eu não. Então tá bom. Eu ia falar para vocês que não era chuva, não. O liquidificador que tá ligado ali do lado. Aí, olha só. Quando fala aqui, por exemplo, clientes e consumidores, concorrentes, agências reguladoras do governo, isso aqui tudo é microambiente, tá, gente? Mas quando eu falo especificamente sobre a questão do cliente, eu falei que nós temos dois tipos de cliente, o cliente interno e o cliente externo. O cliente externo é aquele que compra de mim lá de fora, tá? É aquele cara que vem de fora, por exemplo, eu sou consumidor de uma loja de material de construção, então eu sou um cliente externo a dela. Mas o rapaz que trabalha lá dentro, que me vende a peça, ele é um cliente interno. Porque quando eu falo de cliente, eu não estou falando só de um tipo de pessoa, tá? É a mesma coisa de eu virar e falar assim, no nosso ambiente existem vários públicos, né? Por exemplo, qual é o nosso ambiente? IFTO. IFTO existem vários públicos, correto? Docentes, discentes, técnicos administrativos. Quando eu falo técnicos administrativos, eu estou falando toda a equipe pedagógica, toda a parte que trabalha em portaria, de registros escolares, e tem os auxiliares de serviços gerais, correto? Então eu tenho 4 públicos aí no mínimo, tá? Então é a mesma coisa de clientes. Quando eu falo cliente, eu estou falando do meu cliente interno, que é o meu funcionário, que é a família do meu funcionário, e estou falando também de quem? Do meu cliente externo. Meu cliente externo é aquele cara que compra de mim. Beleza? Vamos lá, então. Então, quando eu falo aqui que, olha só... Ixi. Clica aqui para retornar a vídeo. Esse troço é muito louco, velho. Tá dando uns pau hoje. Eles fizeram uma atualização nesse sistema e toda hora ele tá dando pau. Acho que todo mundo tá usando, sabe? Olha só. O microambiente oferece alguns elementos fundamentais para as operações dos negócios, facilitando e permitindo essa dinâmica. Aí vocês vão ver esse gráfico aqui, que é um gráfico muito interessante, tá? Onde você vê que o ambiente, ele abrange tanto quem fornece os insumos, materiais e informações, quanto quem consome os produtos e serviços, tá? E no patamar empresa, você vai ter sempre a entrada, ou seja, quem fornece, quem consome, quem presta o serviço, quem gera informação. Isso tudo vai para dentro da empresa, e essa empresa vai fazer o quê? Vai processar e transformar essa informação, esse insumo e esse recurso do cliente, e vai dar o quê? E vai dar uma saída. Aqui está escrito entrada, tá? Tá? Mas, na verdade, vai dar saída para quem? Para quem consome os produtos e serviços. Tá certo? Beleza. Oportunidades e risco. Vamos lá. Buscar oportunidade deve ser um hábito natural da pessoa empreendedora. Correto? E aí, a gente vai lá naquele nosso videozinho. Vocês vão ver o que é isso aqui, ó. Vocês já viram esse vídeo? Ainda não. Presta atenção nele. Vocês estão vendo? Estou. Ouvindo também? Não. Vocês estão vendo o vídeo? Sim, mas não estamos ouvindo porque você tem que desabilitar o áudio da tela. Só passei só para mostrar que ele existe, tá, gente? Ah, Vocês vão ver ele aí, tá certo? Nós não vamos ver ele por aí, não. Por aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando, a gente tem mais 10 minutos só de aula e a gente precisa finalizar. Oportunidades e risco.
Quando eu falo de oportunidade, eu falo que isso é natural de uma pessoa, de um empreendedor, tá? Uhum. Sua experiência é em determinado ramo. Tá. Caso você tenha trabalhado ou trabalhe no ramo, qual demonstrou ter talento e conhecimento, aí você pode identificar uma oportunidade de negócio. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui perto da minha casa tem uma loja de material de construção. O dono dessa loja de material de construção era o funcionário dessa empresa. Olha que loucura. Só que o proprietário da loja era uma pessoa que não tinha... Que linda, pai, vem cá. Gente, deixa eu apresentar para vocês minha princesa. Tá, meu amor? Essa é minha princesa Raquel. Fala oi pro pessoal, amor. Oi. Tudo bem com vocês, gente? Aham. Ah, então tá. Quase caí aqui. Tudo bem. Vai lá fazer suas coisas. Estou organizando o celular aqui para você fazer sua aula já, tá? E aí, olha só. Aí o que esse cara fez? Ele era um cara que tinha muita habilidade, tanto para mexer com as pessoas, com os clientes, quanto para trabalhar compra e negociação da empresa. O dono da empresa ia vender a empresa para outra pessoa. Esse cara recebeu uma grana, vendeu uma casa que ele tinha e comprou a empresa. E o cara está super bem hoje, está crescendo a empresa dele. Mas por que a empresa dele está crescendo? Porque ele era um cara que tinha experiência no ramo, tinha conhecimento, sabia o que estava fazendo e resolveu atingir o que ele precisava, correu atrás. Tá? Então isso é uma oportunidade que ele teve e em cima disso ele foi crescendo. Tá? Capacitar-se. Aí você vai ver, olha só, que algumas fontes inspiradoras que podem auxiliar na busca de uma ideia, tá? Você ter experiência, você se capacitar para alguma coisa. Outra coisa, olha a sua volta. Mas seja observador, crítico mesmo, e bem criativo. E vê o que está precisando em volta de você. O que está faltando? Vamos lá, alguém aí me fala. O que é que está faltando próximo de nós? Alguém tem alguma ideia? Nesse momento agora, onde todos nós estamos em casa, o que é que a gente pode fazer, o que a gente pode criar, que a gente pode ganhar dinheiro? Não sei. Vão pensando, daqui a pouco vocês me respondem. Olha só, outra coisa. Quais as ideias que deram certo em outros locais? Será que não vai dar certo aqui também? Preste atenção nas tendências sociais e de mercado. Vocês se lembram que eu falei para vocês das profissões do futuro? Então, Sim. voltem o olhar de vocês para isso. Ó. Isso é uma tendência social e de mercado. Tá? O ambiente da internet, ele é uma oportunidade para nós? Porque aqui nós estamos falando sobre oportunidade e risco. Ele é uma oportunidade? Sim. É Sim, bom sim. saber que sim, né? Ou não, dependendo do que você vai tratar na internet. Tá? E aí, em cima disso, ele vai trazer para a gente aqui, ó, algumas situações que a gente precisa estar vendo. Tá bom? Não vou falar sobre isso. Quero que vocês vejam sobre isso. Leiam sobre isso, tá? Ok. O planejamento pode ser realizado em base de 3 decisões, tá? Esse Maximiano também é outro fera, tá, gente? Aham. Ó, primeira coisa que você precisa definir, objetivo. Outra, ação para atingir esse objetivo. E recursos necessários para alcançar seu objetivo. E aí ele vem falando que, por exemplo, no e-commerce, isso tudo é dentro da internet ainda, tá? No e-commerce, a gente deve escolher um bom nicho, a empresa física e virtual, ou somente virtual, você tem que escolher, ou se vai ser uma, ou se vai ser as duas. Por exemplo,
Americanas.com. Ela existe uma loja física e uma loja virtual, tá? E como é que vai ser seu site? Tá? Então, isso é importante você perceber. Ameaças. Você começa a ver aqui, ó. Voltando aqui. A estratégia é um conjunto de ações que determinam a direção da empresa no mercado. Tá? Você precisa traçar uma melhor estratégia. O empreendedor precisa analisar as condições internas do seu empreendimento, ou seja, quanto eu tenho condição de produzir, qual a qualidade do meu produto, para quem eu vou atender no meu produto, e nesse aspecto eu preciso fazer algumas coisas. Olha só, dentro dessas ações, a primeira coisa que eu preciso fazer, análise de mercado. Tá? Análise do mercado, aqui ele cita somente do ramo do meu negócio escolhido. Tá? Ou seja, o macro e o microambiente da empresa. Na verdade, quando eu falo análise de mercado, eu prefiro ser mais amplo e analisar tudo. O macro, o microambiente, as ameaças e oportunidades. Vocês se lembram que nós falamos da análise de SWOT? É fazer bem uma análise de SWOT. Se vocês não se lembram, a gente vai falar daqui a pouco, outro dia depois, sobre isso então. Quais são as minhas ameaças? Quais são as minhas oportunidades? Tá? De repente, eu tenho uma coisa que eu acho que é uma... Oi, pode falar. Alguém perguntou alguma coisa? Não, mas é que, professor, se me engano, a gente já fez isso daí em sala, né? Um negócio lá de ver uma ameaça, oportunidade. Exatamente. Nós fizemos sobre nós mesmos. Sim. Aqui ele está falando para mim fazer do meu emprego, da minha empresa, daquilo que eu quero montar. Mas Professor, a gente já isso se fez isso aplica mais em- incluso social e tal, né? Isso se aplica a empresas que não são convencionais, que não buscam, que não são de algo que preenche, assim, ou seja necessário. Como é que é? Por exemplo, empresa de turismo, se aplica também? Claro. Claro. Você quer ver uma coisa? Qual é uma ameaça, por exemplo, para as agências de turismo? Falta de pessoas, falta de marketing. Vocês querem ver? Gustavo, Marketing também, paisagens, acho. Depende muito. gente, você um pouquinho... Verdade. Ô, Laila, você é demais, garota. Exatamente. Ameaça, coronavírus. Verdade. Nossa, não pensei nisso. Pois é, quem é que está saindo para viajar agora? Ninguém, Ninguém. praticamente, né? Vai falir praticamente. Tomara que não, né? Mas a possibilidade é que isso aconteça mesmo. Nossa. Concordam comigo? Aham. Então, se o coronavírus é uma ameaça, nós... Travou só pra mim? Não travou para ninguém, não. Eu calei a louca mesmo, parei aqui, porque Eu vi que eu estou fazendo um acompanhamento aqui em outra coisa, estou configurando o celular aqui para poder, para minha filhotinha ter aula dela aqui. Aham. Então, o que acontece? Com isso... Peraí. Seu pai cuida de um hotel com essa epidemia. Vitor Hugo. Deixa eu ver o que o Vitor Hugo falou pra gente. No chat. Ó, meu pai cuida de um hotel. Com essa epidemia, a gente não tem hóspede. E com isso, não conseguimos ganhar dinheiro. Tá bem complicado. Verdade, Vitor Hugo. Exatamente isso. Tá? Essa é uma situação bem difícil. Todos nós estamos passando por ela. Tá? Então, assim, isso é uma ameaça. É uma ameaça? Ah, mas é uma ameaça para quem, professor? É uma ameaça para todo mundo. Porque, por exemplo, o hotel parou de comprar. Ele parou de comprar na panificadora. O hotel parou de comprar tudo que ele utilizava antigamente
Um monte de coisa ele parou de utilizar. Por que ele parou de utilizar? Pelo fato de que ele não tem dinheiro para pagar. E não tem o hóspede para poder consumir. E Entendeu? acaba que dá Infelizmente. som, né? Deu uma... Sim, isso acaba se Depois tornando um de ciclo cadeia. vicioso, né? Porque Aí acaba... o hotel está com dificuldade, o fornecedor do hotel vai ficar com dificuldade, o fornecedor do hotel vai ficar com dificuldade, e o produtor que produz para o fornecedor vai ficar com dificuldade porque não vai conseguir vender. Sim. E assim que é uma economia. É, E aí a economia nossa vai para onde? lá pro Beleléu. Tomara que não, né, velho? Certo? Certo. Beleza. Vamos lá, então. Aí ele vem falando sobre análise de condição interna da empresa, análises anteriores. E aí, vamos lá. Quem pode auxiliar para os primeiros passos do negócio? Olha quem é que pode, ó. Sebrae. Sebrae é uma empresa que pode ajudar muito, tá, gente? Ela é uma empresa que pode ajudar, sem sombra de dúvida, ela pode esclarecer muitas dificuldades, muitas dúvidas que por acaso nós venhamos a ter em determinadas situações. Tá certo? Então o Sebrae pode ser uma empresa. Outra empresa, o Senar, tá? Pode também ajudar. E aí aqui a gente finaliza a nossa aula, passando 2 minutos do nosso horário, e eu gostaria que vocês fizessem uma leitura completa desse material, respondessem para nós essa atividade que está disposta aqui, tá? Atividade de fixação, vocês estão vendo, tá? Super simples, mas antes eu gostaria que vocês vissem esses 2 vídeos, tá? Esse vídeo aqui fala sobre ideia, é um vídeo super bacana, muito rápido, de um professor português, tá? Ele está falando sobre ideia e esse outro indivíduo está falando sobre oportunidade. Bacana? Aham. Professor, Oi. sabe o PDF da terceira atividade? Sim. É tipo como se lá tem umas atividades dentro do PDF da aula Não, explicando. não precisa preencher. Não, né? Tá. Não. Só, eu vou, ó, Caraca, a bicha tá lá na frente, tá doido. aqui, ó. Não, Não, ela tá aqui, ó, nessa aqui, ó. Inovação e criatividade, não é isso, Laila? Letícia, é Oh, isso. perdão, Letícia, é porque eu não tô vendo aqui quem tá falando. Isso mesmo, Letícia, não precisa preencher, tá? Tá bom. Só atividade de fixação. Tá joia? Por que não precisa? Porque alguns colegas têm relatado que em alguns momentos o Moodle não está recebendo arquivos. Então, para não correr esse risco de você ter que gastar mais, porque quando você vai fazer um upload de uma atividade, você automaticamente está gastando mais dados do seu celular ou da sua internet de casa. Então, se você vai só marcar lá no Moodle, lá, o pontozinho, você vai gastar menos com isso. Tá certo? Pera lá, então não é pra enviar o arquivo das atividades? Não. É só pra Todas marcar. as atividades minhas, elas estão aqui, ó. Tá vendo? Desse tipo, ó. Atividade de fixação. Vou abrir essa aqui para vocês verem. Ó. Essa aqui é uma atividade de fixação. Uhum. Você vai ver aqui, ó. Marque sua resposta conforme. Professor, Empreendedor ou administrador? Oi. nesse adapta-se a mudanças. No seu material, tá falando que é o administrador, certo? Só Certo. que, pelo que eu vi, o empreendedor não tem administrador. Desculpa, não entendi. Isso não é uma característica mais marcante no empreendedor? Não. No administrador. Entendi. É, por causa que talvez Depois ele que eu fui possa- entender, Olha só. Oi. Quando eu falo sobre a questão do administrador é um cara que sempre está envolvido nas coisas e quando vem a situação, ele se adapta a ela. O empreendedor não é uma característica dele, ele se adapta também. Porém, ele já chega adaptado na situação. deve ser porque ele traz a ideia da mudança, né? Tipo, É possível. Entendi.
tá? Beleza, pessoal? Beleza. Então, finalizamos nossa aula, então. Ô, Ok. Pedro Igor acabou de chegar na sala. Tá, Pedro, a gente estava aqui, ó, no finalmente da nossa sala. Já até fechei o material já. Estava passando últimas instruções, tá? Aí, assim, não tem nenhum problema. Essa aula eu vou deixar, ela tá gravada e eu vou deixar ela disponível lá na nossa página. Eu vou subir ela agora. Vou fazer o upload dela para o YouTube e vou colocar ela lá. Ok? Pessoal, então, Ok. forte abraço para vocês. Até a próxima Tchau. semana. No decorrer da semana, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem me chamar no WhatsApp. Combinado? Ok. Combinado. Aham. Um abraço, então. Fiquem com Deus. Tchau. Eu também. Tchau. Tchau.